a bênção de Moisés. Esta é a bênção que Moisés, homem de Deus, deu aos filhos de Israel antes da sua morte. Ele disse: O Senhor veio do Sinai e lhes alvoreceu de Seir. Resplandeceu desde o monte Parã. Ele veio das miríades de santos. À sua direita havia para eles o fogo da lei. Na verdade, amas os povos. Todos os teus santos estão na tua mão. Eles se colocam a teus pés e aprendem das tuas palavras. Moisés nos deu a lei, a herança da congregação de Jacó. O Senhor se tornou rei em Jesurum, quando se congregaram os chefes do povo com as tribos de Israel. Que Ruben viva e não morra, e que não sejam poucos os seus homens. Isto é o que disse de Judá. Ouve, ó Senhor, a voz de Judá, e faze com que volte ao seu povo. Com as tuas mãos luta por ele, e sê tua ajuda contra os seus inimigos. De Levi disse: Dá, ó Deus, o teu Tumim e o teu Urim para o homem fidedigno que tu provaste em Massá, com quem discutiste nas águas de Meribá. Aquele que disse a seu pai e a sua mãe: Nunca os vi, e que não conheceu os seus irmãos e não estimou os seus filhos, pois guardou a tua palavra e observou a tua aliança. Ensina os teus juízos a Jacó e a tua lei a Israel. Oferece incenso às tuas narinas e holocausto sobre o teu altar. Abençoa o seu poder, ó Senhor, e aceita a obra das suas mãos. Fere os lombos dos que se levantam contra ele e o odeiam, para que nunca mais se levantem. De Benjamim disse: O amado do Senhor habitará seguro com ele. Todo dia o Senhor o protegerá, e ele descansará nos seus braços. De José disse: Bendita do Senhor seja a sua terra, com o que é mais excelente dos céus, do orvalho e das profundezas, com o que é mais excelente daquilo que o sol amadurece e daquilo que os meses produzem, com o que é mais excelente dos montes antigos e mais excelente das colinas eternas, com o que é mais excelente da terra e da sua plenitude e da bondade daquele que apareceu na sarça. Que tudo isto venha sobre a cabeça de José, sobre a cabeça do príncipe entre seus irmãos. Ele tem a imponência do primogênito de um touro, e os seus chifres são como os de um boi selvagem. Com eles rechaçará todos os povos, até as extremidades da terra. Tais, pois, são as miríades de Efraim, e tais são as milhares de Manassés. De Zebulon disse: Alegre-se Zebulon nas suas viagens, e você, Issacar, nas suas tendas. Os dois chamarão os povos ao monte, ali oferecerão sacrifícios aceitáveis, porque sugam a abundância dos mares e os tesouros escondidos da areia. De Gade disse: Bendito aquele que expande o território de Gade. Como leoa ele fica à espreita e despedaça o braço e o alto da cabeça. Ficou com a melhor parte, porque ali estava escondida a porção que cabe ao chefe. Ele veio com os chefes do povo, executou a justiça do Senhor e os seus juízos para com Israel. De Dan disse: Dan é um leãozinho que vem saltando de Bazã. De Naftali disse: Naftali receberá favores e, cheio da bênção do Senhor, possuirá o lago e o sul. De Asser disse: Bendito seja Asser entre os filhos de Jacó, que ele seja favorecido pelos seus irmãos e banhe em azeite os seus pés. Sejam de ferro e de bronze os seus ferrolhos, e que a sua paz dure como os seus dias. Não há ninguém como Deus, ó Jesurum. Ele cavalga sobre os céus para ajudar você, e com a sua alteza sobre as nuvens. O Deus eterno é a sua habitação, e por baixo de você ele estende os braços eternos. Ele expulsou os inimigos de diante de você e disse:
Destrua-os. Israel, pois, habitará seguro, a fonte de Jacó habitará a sós, numa terra de cereal e de vinho, e os seus céus desfilarão orvalho. Feliz é você, ó Israel! Quem é como você? Povo salvo pelo Senhor, que é o escudo que o socorre, a espada que lhe dá alteza. Assim, os seus inimigos se sujeitarão a você e você pisará os seus altos. A morte de Moisés. Então Moisés subiu das campinas de Moabe ao Monte Nebo, ao alto do Monte Pisga, que está em frente de Jericó. E o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade até Dan, e todo o Naftali, e a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá até o mar ocidental, e o Neguebe, e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até a região de Zoar. E o Senhor disse a Moisés: Esta é a terra que sob juramento prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo que a daria à descendência deles. Estou permitindo que você a veja com os seus próprios olhos, mas você não entrará nela. Assim Moisés, servo do Senhor, morreu ali, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Este o sepultou num vale, na terra de Moabe, diante de Bet-peor, mas até hoje ninguém sabe o lugar da sua sepultura. Moisés tinha 120 anos quando morreu, mas os seus olhos não se haviam enfraquecido e ele não havia perdido o vigor. Os filhos de Israel prantearam Moisés durante 30 dias, nas campinas de Moabe. Então se cumpriram os dias do pranto do luto por Moisés. Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés havia imposto as mãos sobre ele. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor havia ordenado a Moisés. Nunca mais se levantou em Israel um profeta como Moisés, com quem o Senhor tratava face a face. Nunca houve ninguém que fizesse todos os sinais e maravilhas que, por ordem do Senhor, ele fez na terra do Egito, a Faraó, a todos os seus oficiais e a toda a sua terra. Nunca houve quem tivesse tanto poder e fizesse os grandes e terríveis feitos que Moisés realizou à vista de todo o Israel. Os maus roubam. Por que o Todo-Poderoso não designa tempos de julgamento? E por que os que o conhecem não veem tais dias? Há os que removem os marcos de divisa, roubam os rebanhos e os apacentam. Levam o jumento que pertence ao órfão e, como penhor, ficam com o boi da viúva. Desviam do caminho os necessitados e os pobres da terra, todos têm de se esconder. Os pobres são explorados pelos maus. Como jumentos selvagens no deserto, os pobres saem para o seu trabalho à procura de alimento. Em campo aberto encontram comida para eles e para os seus filhos. Cortam o seu pasto no campo e apanham as uvas que ficaram nas vinhas dos ímpios. Passam a noite nus por falta de roupa e não têm cobertas contra o frio. São encharcados pelas chuvas das montanhas e, por falta de abrigo, abraçam-se às rochas. Orfãozinhos são arrancados do peito e dos pobres se toma penhor. Os pobres andam nus, sem roupa, e famintos carregam os feixes. Entre os muros desses perversos, espremem o azeite, pisam as uvas no lagar enquanto padecem sede. Desde as cidades gemem os que estão para morrer e a alma dos feridos pede socorro, mas Deus não considera isso anormal. Perversos, assassinos, adúlteros, ladrões. Os perversos são inimigos da luz, não conhecem os seus caminhos, nem permanecem nas suas veredas. O assassino se levanta de madrugada, mata o pobre e o necessitado, e de noite se torna ladrão. O olho do adúltero aguarda o crepúsculo, dizendo: ninguém me verá, e cobre o rosto.
Nas trevas, ladrões invadem as casas, mas de dia ficam escondidos. Não querem nada com a luz, pois a manhã é para todos eles como sombra de morte, mas os terrores da noite lhes são familiares. Deus atenta ao perverso. Os perversos são levados rapidamente na superfície das águas. A porção deles na terra é maldita, e por isso já não andam pelo caminho das vinhas. A seca e o calor desfazem as águas da neve, a sepultura faz o mesmo com os que pecaram. A mãe se esquecerá deles, os vermes os comerão com gosto. Nunca mais haverá lembrança deles. A injustiça será quebrada como uma árvore. Maltratam as estéreis, que não têm filhos, e não fazem o bem às viúvas. Mas Deus, por sua força, prolonga os dias dos valentes. Eles se veem em pé quando desesperavam da vida. Ele lhes dá descanso e nisso se apoiam. Mas os olhos de Deus estão atentos aos caminhos deles. São exaltados por breve tempo, depois passam, colhidos como todos os demais. São cortados como as espigas do trigo. Se não é assim, quem me desmentirá e anulará as minhas palavras?